Copinchas, maldição. Objetos de maldição no Japão. Kyoto. Kyoto, Japão, antiga capital japonesa. Local de muitos templos, que eu até estava comentando, acho que tem 50 mosteiros e vários. Olha, é de embaciado o que tem de templo budista e santuários lá em Kyoto. 2.600 templos budistas. Esse caso é de 2016, viu, Copinchas? Pois bem, acabei nem rodando o trailer no Facebook deste caso aqui. Novamente, viu, TV japonesa investigou um caso em 2016 de um monge budista. Esse é do templo Renkyu, no distrito de Shimogyo. O nome do monge tem a ver com nuvens. Esse templo aí tem 300 anos de existência, ou seja, 300 anos de história. E o monge, acho que é o 30º, deixa eu ver qual é a geração dele, o Daiun Miki, 38º monge mor desse templo. No qual, Copinchas, ele se especializou numa coisa, em algo, né? Através da oração dos sutras budistas, ele supostamente quebraria maldições. Essa é a crença, viu? E é esse o tema dessa live privada, Copinchas. E que tipo de objetos de macumba, de mandinga, objetos enfeitiçados acabam na mão dele? Camisas ensanguentadas de assassinatos, facas que foram utilizadas para assassinatos, que acabam, depois são eliminadas como prova, não são mais provas, acabam em algum depósito. Espadas de guerra, sabe, que mataram pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, estão na família, e as pessoas atribuem que esses objetos são malditos, objetos de maldição mesmo, feito para fazer mal a outras pessoas. Bonecas assombradas. É o que o Miki, o monge Miki Daiun, sabe, diz que batalha, sabe, para tentar quebrar essas maldições, ou isolar essas maldições, ou fechar elas em campos de força, que na qual, como vocês podem ver nas imagens, ele fala para a câmera não adentrar a partir dali, porque senão o cameraman e as pessoas podem passar mal com o que tem dessa parte aqui lá para dentro, no depósito dele. Ele fala que recebe cerca de 80 a 100 itens considerados pelas pessoas consideram malditas, como em 2015 recebeu essa boneca, esse boneco maldito aí. Um boneco, Copinchas, como qualquer outro, um boneco que balança a cabecinha assim, ó. Sabe, muito fofinho até. Aqui e aqui. O que tem esse boneco além de ser feio pra dedéu, cara? Nossa, é muito feio esse treco, cara. Um boneco Tono-sama, o boneco da fortuna, sabe, com uma linha no pescoço. Até tá quebrado, ele até menciona assim que tem o cabelinho aqui, o Chonmage tá quebradinho. Só que, segundo esse monge, a história desse bonequinho é a seguinte. Ó, ele balança a cabecinha, quer ver? Acho que tá no próximo vídeo. Daquele balança a cabeça. E, maldito por quê? Porque cada vez que ele balança a cabeça sozinho na casa de um dono, sabe, que ele acaba passando de herança de pessoa para pessoa, e se ele mexe sozinho, alguém da casa morre. Já foram 3 donos. O cara morreu, esse bonequinho acabou na herança, acabou na casa de outro parente, o bonequinho sacudiu a cabeça, a pessoa morreu, sabe? O bonequinho acabou de novo, como herança, sacudiu a cabeça, o dono da casa morreu de novo, 3 vezes, cara. É considerado chamado de bonequinho da morte, boneco da morte. Atribuição, né? A gente pode jogar assim, certo? Mas, é como dizem por aí, como dizem os espanhóis, não crescem nas bruxas, pelo que lá sai. O fato é que as pessoas ficam com medo. E aí acabaram entregando para esse monge, para que ele lesse, cantasse, orasse, entoasse os sutras, para que quebrasse a maldição desse bonequinho. Esse bonequinho, segundo o monge, ele conseguiu quebrar. Hoje ele é um boneco inerte, apenas por via das dúvidas, ele é guardado ali no templo. Ele foi no estúdio, né? Sabe? E ele, além de levar alguns itens, acho que ele não levou o item. Ele prestou explicações a respeito de alguns desses objetos de maldição e algumas maldições.
Vocês vão ver ainda, nessa mesma live com o Penchas, uma mandinga de verdade. Eu vou mostrar depois. Ele também tem que, às vezes, em ocasiões, investigar. E ele falou que algumas desses objetos de maldição não podem sair do templo, não pode levar lá para o estúdio, por serem fortes demais. E aí que o jeito é mandar uma equipe, de novo, de comediantes, até lá, uma dupla de comediantes foi até lá como repórteres, para investigar e conversar, indagar melhor o monge. E aí que ele entra com as explicações e mostra, pelo menos ele explica, que existe uma fita cassete maldita, cujo áudio é maldito. Infelizmente, só vamos falar dessa fita, viu? Mas não pode rodar o áudio dela. É aquela coisa, né? Uma questão importante, sabe? Enquanto roda aqui, depois a gente entra nessa questão, sabe? Ele falando que os objetos mais amaldiçoados são os que são enviados para ele, esses que chegam para ele. Mas ele falou que tem uma boa parte, uma boa porcentagem desses objetos que não é nada, as pessoas apenas atribuem, sabe? Desses 180 objetos, a maioria esmagadora realmente é só, como ele chamou, o moicome. A pessoa tem a impressão de que o objeto é maldito, não tem nada, segundo ele. Mas que desses 80, 100, às vezes desses itens que ele recebe anualmente 80 a 100, realmente é maldito. E por que é maldito? Porque ele mesmo analisou e ele pôde constatar que o treco realmente está errado, tem coisa errada. E é por isso que virou essa matéria de televisão. Que é o caso, por exemplo, daqui agora, né, do caso da fita maldita. Ele explica, né, que ele coloca esse objeto perante ele e ele fica orando, certo? E entoando os cânticos, entoando os sutras, certo? Com o objetivo de quebrar essas maldições. Algumas não quebram. Tem um item que ele não quebrou, pelo menos até 2016 ele não havia quebrado, que é o finalzinho desse material aqui. Sobre a fita, ele aqui explica a quantidade. Yoatsuki no Shina. Sim. Tem os que são os artigos que são, desconfia-se que sejam amaldiçoados, artigos que realmente são amaldiçoados segundo a visão deles, e artigos que são totalmente inócuos, que as pessoas acham, as pessoas acreditam que sejam amaldiçoados, mas não são. E ele explicando que ali em 2016 ele havia recebido um item, que era uma fita cassete, que não pode rodar o áudio, porque quando roda o áudio, as pessoas passam mal, então decidiram não rodar o áudio dessa fita. Uma fita cassete comum, isso em 2016, o que já chega a ser um pouco raro, porque quase não tem mais essa mídia no Japão. Acontece que uma mulher se suicidou, e antes de se matar, ela pegou e gravou no gravador uma fita, xingando o marido, amaldiçoando o marido. 30 minutos de cada lado da fita, 1 hora ela xingando, amaldiçoando o marido. E aqui que esse monge acredita que a fita seja realmente maldita, porque o monge, para poder avaliar que material era aquele, ele precisou ouvir essa fita durante 1 hora. Ele falou que ouviu a primeira vez e tinha uma tonalidade triste. Ela falava meio que chorando, xingando, mas chorando. O homem que quando... o marido, né, arrependido, ele foi chamado pelo monge, olha, vamos fazer a cerimônia para a fita, certo? E tu deve vir aqui e tal. E o monge foi junto, eles botaram a fita para rodar de novo. Nessa segunda vez, o áudio havia sido alterado, segundo o monge. Essa segunda vez era ódio puro, quase que as mesmas palavras, alguma que outra alterou, mas que era ódio puro, não tinha aquela sensação de tristeza da primeira vez que ele ouviu. Era só grito, sabe? Escárnio, ódio, sabe? Tu vai morrer, tu vai pro inferno, eu quero tu morto, eu quero tu sendo devorado por larvas. Enfim, durante 1 hora ela xingou. Depois ela se suicidou, se matou. O monge acredita piamente que essa fita é maldita. E ele, naquele momento, em 2016, ele estava tentando quebrar essa maldição. Segundo a crença dele, o omoi, o pensamento, a intenção das pessoas se impregna em um objeto, causando esses supostos efeitos paranormais. Né? Os rapazes pediram para ouvir a fita e falaram, não vai dar, porque os parentes ouviram a fita e todos passaram mal.
Parece que foi até casa de hospital. Medo, né? A gente pode jogar no medo, né? Eu não brinco com as coisas não, cara. Tem coisas que não dá pra brincar não, cara. Certo? Por mais que eu não acredite ali em cabelo que cresce em boneco, né? Expliquei por quê. Realmente não dá pra acreditar, né? Nesse tipo de coisa que eu não relo não, cara. De fita maldita não, que eu tenho medo. Backmask, esses trecos aí. Que você vai encontrar semelhanças com os feitiços aqui. Ele falou que tinha algo pior do que as bonequinhas de palha. E aí trouxe num envelope que foi enviado para ele para tentar resolver esse caso, que em 2016 ele não havia quebrado a maldição ainda. Na mão dele esse envelopinho. Eu tive que conversar com a minha mãe, porque um dos itens não podia ser mostrado na televisão. Sabe? Então eles decidiram colocar um treco em cima para esconder o terceiro item, que é o que aparece ali com a bolinha ali. E eu desconfiado, mãe, será que é? É a certeza que é, meu filho. Aí eu conto pra vocês o que é que está escondido ali. Ó. São 3 itens, cupinchas, nessa maldição aqui. Os elementos, os itens utilizados. Cabelos humanos. Esse paninho que está escondido. Ali, ó, um tufo de cabelo humano. Um paninho, que eu já vou falar o que é esse paninho. Que eu tive que conversar com a mãe, eu acho que certeza que é. E dentes de leite de criança. Dentes de leite humano. Só de ver os dentes na mão do monge ali nas imagens, cara, já me dá um arrepio. Olha lá, cara. Nossa, me dá um treco isso aí. Dentes de leite humanos. Esses são os elementos físicos da maldição. E que maldição foi essa? Tinha um menininho de uns 10, 12 anos de idade. E o pai que fez essa maldição. O menininho estava sofrendo bullying na escola. Estava sofrendo, apanhando, sabe, de um outro coleguinha. Ali os itens, Cubens. Aproveita agora, tá? Dentes de leite, cabelos humanos da vítima. E aquele negocinho que tá escondidinho ali, que seria um pedaço de pano. Pano de mortalha. Pano de mortalha. Pedaço de terno de um morto. Não tem um morto que está sendo enterrado. O cara foi discretamente no velório e recortou um pedacinho da camisa, do pano, da roupa desse morto. Pano de mortalha. Tive que confirmar com minha mãe. Sim. Certeza, cara. 100%. E é por isso que está escondido. O japonês da TV não mostrou. Por quê? Porque mostrar incentivaria mais pessoas a fazerem algo parecido. Faltando um elemento. Já pensou, gente? Os caras lá recortando roupa de morto? Não dá, né? Então, tecido de mortalha, dentes de leite, comprados pela internet, e cabelos humanos, cabelo da vítima. Pois bem, o menininho na escola estava sofrendo bullying de um coleguinha dele. O pai ficou revoltado e, ao invés de usar os meios convencionais, decidiu usar um feitiço. E deixa eu só continuar a explicação antes de entrar nessa outra explicação aqui. Ó. O monge explica que o feitiço está em funcionamento ainda. Ele não havia quebrado nesse momento de 2016. Estava em plena atividade ainda. As pessoas estavam se dando mal por causa do feitiço. E ele explicando, naquele momento que estava com os objetos na mão, que ele sentia os objetos gelados na mão dele. Sentia frio na mão. E é claro que os repórteres ali, os dois comediantes, não relaram, não tocaram de medo. Eu não tocaria não, cara. Tá louco? Bactéria de dente. Mas enfim. Essa impressão, Copenchas. Cara, é umas coisas, cara. O próprio, quem praticou a magia, quem criou esse feitiço, foi lá falar com o monge, arrependido. Ele fez o feitiço. O feitiço, segundo a opinião de quem fez o feitiço, funcionou. Ele ficou com medo e arrependido. Levou para o monge resolver o caso. Filho dele apanhava de um outro colega de aula, um colega maior, bullying, clássico. E o pai, ao invés de usar meios convencionais, como polícia, conselho tutelar, não, decidiu fazer uma maldição para amaldiçoar o menino que batia no filho dele. Ele comprou dentes de leite pela internet, perseguiu o rapazinho que batia no filho dele durante semanas, até que o moleque entrou num barbeiro para cortar o cabelo, e ele pegou o cabelo do menino do chão, o cabelo real. E o pano de mortalha não foi explicado. O pano de mortalha, que eu acredito que seja. E com isso ele montou essa parte física do feitiço. Acontece que o menino que batia no filho dele sofreu um acidente de trânsito. E naquele momento da reportagem, o garoto estava em coma no hospital. E é isso que fez com que o pai do garoto
o que fez a maldição, se arrependesse. O treco funciona. O treco funcionava. Pelo menos, né, na crença deles. Mano do céu. O moleque que batia, que era o alvo do feitiço, acabou, sabe, hospitalizado. Quem ensinou foi uma médium, daquelas de bola de cristal, a fazer essa maldição assim, 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 assado. E aí que esse monge, sabe, em um verdadeiro trabalho de detetive, tentou encontrar essa mulher, essa médium, para poder pegar o contra-feitiço, para quebrar a maldição. Só que ele não achou a mulher. E nem o cara que fez o feitiço, o pai do garoto. Eles procuraram por tempos, por meses, até que ele descobriu que a própria médium que ensinou também havia sofrido um acidente de trânsito e estava em estado vegetativo no hospital. Ela ensinou o feitiço e ela... mais medo ainda no feiticeiro, no homem lá, no pai que fez o feitiço. E os objetos físicos são esses, tá? Não foi revelado nessa reportagem o local onde ele deveria colocar esses objetos. Geralmente no caminho onde passa o rapazinho, o alvo, né? Sabe quais as orações utilizadas? Sim, tem orações utilizadas para isso. E o resto é pura crença, tá, copinhas? Calma, depois a gente vamos desenvolver essa parte de crença, não crença, tá? Não precisa ter medo também. E, segundo até os e-mails, conta que esse pai ele negociou pela internet. Olha, tem dente de leite aí, eu compro de vocês a qualquer preço, deixando bastante rastro na internet. Se fosse crime, esse cara estava preso, mas não é crime comprar dente de leite pela internet, né? E o monge explica que qualquer dente de leite serve, sendo dente de leite de criança. E aqui ele explica que esse pai aí, ele perseguiu o alvo, né? O menino que batia no filho dele durante semanas, até que ele entrou numa barbearia. E aí ele pegou o cabelo do chão. Existe o Genjaku Honnin, num dos sutras do budismo, que é quando tu amaldiçoa alguém, se prepara porque a maldição vai voltar para si. No budismo tem isso, nos sutras, viu? Toda maldição acaba voltando quando tu for amaldiçoar alguém nos sutras. E na crença japonesa existem até ditados que diz o seguinte: quando tu for amaldiçoar alguém, prepare 2 sepulturas. Prepare 2 covas. Uma para o amaldiçoado, uma para ti. Né? O medo de maldição, copinchas. Existe no Japão desde antigamente, que é até incorporado em ditados como esse, né? Shito norawa kuba anafutatsu. É o nome dessa... esse ditado japonês, provérbio japonês. Se for amaldiçoar alguém, prepare 2 sepulturas. Bom, copins, calma, certo? É aquela coisa, existe o lance da atribuição, as pessoas acreditam, acontece o acaso, um acidente, e aí, né, se atribui aquele feitiço e tudo mais. Isso fica por conta das crenças das pessoas. Eu não brinco com isso, certo? Mas também sai acreditando também, né? Mas eu não sou tão bobo assim.